Você já sentiu que está sempre em guerra com o mundo, mas a batalha real está acontecendo dentro de você? Tem dias que parece que tudo nos afeta. Um olhar atravessado, uma mensagem que não veio, uma palavra errada que fica ecoando por horas dentro da cabeça, um silêncio que grita, e a gente até tenta se convencer de que não liga. Mas no fundo, a verdade é outra. Aquilo te tocou, te penetrou, te roubou o equilíbrio. Agora me diz com sinceridade, quantas vezes você já deixou de dormir por algo que disseram? Quantas vezes você já se sentiu pequeno por não ter sido visto, lembrado ou reconhecido? Quantas vezes você carregou por dias o peso de algo que nem era seu? Sabe, eu escrevo isso como quem já sentiu tudo isso também. Como quem já se encolheu por dentro, mesmo estando de pé por fora. Como quem já sorriu na frente de todos e chorou escondido, sozinho no quarto. Mas, e se eu te dissesse que existe um ponto de virada? Um momento silencioso, íntimo, profundo, em que você entende algo tão claro, tão poderoso, que depois disso, nada nem ninguém mais consegue te afetar da mesma forma? Não é arrogância, não é frieza, não é indiferença. É um tipo raro de consciência. É o que Carl Jung chamava de integração. A partir de agora, eu quero que você imagine que estamos sentados lado a lado, em uma conversa honesta, sem julgamentos, sem pressa, sem máscaras. Hoje eu vou te contar o que acontece quando você finalmente encontra esse ponto dentro de si, e como essa descoberta muda tudo. Não é mágica, é profundidade, e é isso que a maioria foge de sentir. Mas você está aqui, e isso já diz muito sobre você. As coisas que nos afetam, na verdade, nos revelam tudo aquilo que te atinge. Primeiro, te pertence. Quando alguém nos ignora, e isso nos machuca, quando alguém nos critica, e isso nos paralisa, quando somos rejeitados, e isso nos derruba, não é só sobre o outro, é sobre o que existe em nós que ainda depende do outro. Carl Jung dizia, aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. Ou seja, o que você não encara internamente, continuará te atingindo externamente. Mas é difícil aceitar isso, né? Porque é mais fácil culpar os outros. É mais confortável dizer, foi ele que me magoou, do que admitir, essa mágoa encontrou um espaço em mim que já estava aberto. E se você não olha para isso, esse espaço vai continuar aberto. E tudo que passar por ele vai te machucar. Quando você se conhece, o mundo perde o poder de te controlar. A grande chave aqui não é se tornar mais forte, é se tornar mais consciente. Quando você entende quem você é, o que você sente, o que você teme, você para de reagir automaticamente a tudo que vem de fora. Você percebe que nem toda crítica merece resposta, nem toda ausência é uma rejeição, nem todo silêncio é um abandono, porque agora você está mais inteiro e ninguém mais consegue arrancar pedaços seus com tanta facilidade. Sabe por quê? Porque você os recolheu, um por um, fez as pazes com eles e os reintegrou ao seu ser. Isso é autoconsciência e ninguém pode tirar isso de você. O maior poder é saber o que é seu e o que é do outro. Um dia, você acorda e percebe que a raiva daquela pessoa não era sobre você, que a rejeição daquele relacionamento dizia mais sobre a imaturidade dele do que sobre o seu valor, que o desprezo daquela amizade falava da dor mal resolvida que o outro carrega. E você para de tentar consertar o mundo, porque entende que o seu papel não é mudar o outro, é se entender, é se curar, é se proteger e, acima de tudo, é parar de se abandonar só para agradar quem nem sabe o próprio nome. Carl Jung chamava isso de diferenciação do self, quando você para de se fundir com as dores dos outros e começa a viver de dentro para fora, a coragem de olhar para a sua sombra. Mas ninguém chega nesse ponto de equilíbrio por acidente. Existe um caminho, e ele é escuro, porque envolve olhar para a sua sombra, para os seus traumas, para os seus medos, para os seus sentimentos não ditos. E aí você entende,
que quem mais te machucou foi você mesmo quando se calou, que quem mais te impediu foi você mesmo quando teve medo de se mostrar, que quem mais te feriu foi você mesmo quando acreditou que precisava ser outra pessoa para ser amado. A sombra não é algo a ser destruído, é algo a ser reconhecido e integrado. E é justamente quando você faz isso que o mundo lá fora começa a perder o poder de te ferir, porque agora você não tem mais medo do que existe dentro de você. O medo de não agradar é o que mais nos destrói. Por muito tempo, eu vivi tentando ser quem os outros esperavam. Sorria quando queria chorar. Concordava só para não criar conflito. Fingia não me importar, mesmo com o coração em pedaços. E sabe o que isso gerou? Uma vida onde eu me sentia presente, mas ausente de mim. Quantas vezes você já se percebeu fazendo isso? Quantas vezes você se calou para não parecer fraco? Quantas vezes você foi contra si mesmo para continuar sendo aceito? Esse medo de desagradar nos coloca num cativeiro invisível, mas Carl Jung nos lembra: o que você nega te submete, o que você aceita te transforma. Enquanto você negar sua dor só para manter os outros por perto, você vai continuar sendo afetado por tudo. Mas quando você aceita sua verdade, mesmo que seja desconfortável, você se liberta. E a liberdade tem um preço: a coragem de desagradar. Você só é afetado por aquilo que ainda precisa curar. É por isso que algumas palavras nos machucam tanto, porque ainda não cicatrizamos por dentro. Se alguém te chama de algo que não tem nada a ver com você, aquilo bate e volta. Mas se te chamam de algo que toca um ponto frágil, aquilo penetra, corrói, fica ecoando. Essa é a pista. O que te afeta revela onde você ainda sangra. E não é motivo de vergonha. É só o caminho de volta para casa, para dentro, para você. Se você observar com atenção, vai ver que as situações que mais te doem hoje são aquelas que te apontam para algo antigo que ainda está pedindo cura. E Carl Jung chamaria isso de repetição simbólica do trauma. O inconsciente recriando cenários para que, dessa vez, você haja diferente. Ou seja, a vida te entrega de novo o mesmo tipo de dor. Não para te punir, mas para te acordar. Só quem se observa profundamente aprende a se proteger de verdade. Sabe por que tanta gente vive exausta emocionalmente? Porque está tentando se proteger do mundo, sem nem ao menos saber do que exatamente está fugindo. Você tenta evitar rejeição, crítica, humilhação, abandono. Mas se você não entende por que isso te fere tanto, você vai continuar usando as armaduras erradas. Carl Jung dizia que o verdadeiro poder está na autopercepção consciente. Quando você se observa com sinceridade, você percebe os seus gatilhos. E quando você entende seus gatilhos, você não precisa mais reagir automaticamente a tudo. Você aprende a escolher a sua resposta. E isso muda tudo. Você deixa de ser um prisioneiro do comportamento alheio e se torna um criador do seu próprio estado interno. As pessoas não te afetam. É você que se abandona para elas. Isso aqui foi uma das coisas mais difíceis que eu precisei encarar. Ninguém realmente tem o poder de me ferir, a não ser que eu me abandone primeiro. Foi quando eu comecei a me trair, só para ser aceito, que eu comecei a adoecer. Foi quando eu parei de me escutar, só para não ser difícil, que a ansiedade virou rotina. Foi quando eu me silenciei, só para manter a paz, que minha alma começou a gritar. O problema nunca foi o outro. Foi a forma como eu me deixava de lado, só para caber em espaços pequenos demais para mim. Carl Jung chamava isso de inversão do ego, quando o nosso centro de identidade deixa de habitar dentro de nós e passa a orbitar os desejos dos outros. Mas há um momento em que você se cansa de se perder de si mesmo. E esse momento pode ser hoje. Você não precisa mais lutar com o mundo, só precisa se posicionar. Existe um equívoco no mundo do desenvolvimento pessoal. Achar que se tornar inalcançável emocionalmente significa se fechar,
se endurecer, cortar vínculos. Mas não é isso. Ser emocionalmente maduro é ser presente e consciente. É estar com o outro sem se perder de si. É sentir o que está acontecendo, sem reagir automaticamente. É o equilíbrio entre empatia e limite, entre abertura e preservação. Carl Jung dizia: nada tem influência psicológica sobre nós a não ser aquilo que não conseguimos integrar à nossa consciência. Ou seja, enquanto você não se posiciona diante do que sente, você será dominado pelo que sente. Mas quando você aprende a se posicionar, você cria raiz. E quem tem raiz não é arrancado por qualquer vento. A diferença entre reagir e responder. Você já percebeu como algumas pessoas têm o poder de te desestabilizar com uma frase? Às vezes nem é o que elas dizem, é o como, o tom, a insinuação, a ironia. E isso te deixa fora de si. Mas Carl Jung nos ensinou que entre o estímulo e a reação existe um espaço. Esse espaço se chama consciência. E é aí que tudo se transforma. É nesse espaço que você pode parar, respirar e se perguntar: essa pessoa está me atacando ou está expressando algo mal resolvido nela mesma? Isso é sobre mim ou é sobre o que ela projeta em mim? Essa pausa, essa respiração, essa pergunta é o que diferencia uma vida reativa de uma vida autêntica. Você deixa de ser um joguete das emoções alheias e se torna dono de si. A paz que vem quando você para de se justificar, chega uma hora em que você simplesmente para de explicar, de convencer, de tentar ser entendido. Você apenas vive. E não é porque parou de se importar. É porque entendeu que nem todo mundo está pronto para ouvir a sua verdade. E tudo bem. Quando você se conhece, você não precisa mais da aprovação alheia para se sentir inteiro. Você reconhece o seu valor no silêncio, na firmeza tranquila de quem sabe o que carrega por dentro. Carl Jung dizia que o caminho da individuação, ou seja, de se tornar verdadeiramente quem se é, exige o abandono da persona, o papel que você aprendeu a interpretar para ser aceito. E quando você para de interpretar, você para de mendigar aceitação. Você simplesmente é, e isso basta. O mundo começa a mudar quando você muda sua vibração interna. Isso pode soar místico, mas é psicológico. Quando você muda a forma como se vê e se sente, você altera a forma como os outros te tratam. Você já reparou que, quando está em paz consigo, as pessoas parecem mais respeitosas? Ou quando está confiante, as críticas não te abalam tanto? Ou quando está conectado consigo, os ambientes hostis já não te consomem da mesma forma? Isso não é coincidência, é frequência emocional. Carl Jung explicava que o inconsciente projeta e atrai. O que está dentro de você molda a forma como você percebe e é percebido pelo mundo. Ou seja, quanto mais inteiro você está, menos vulnerável às invasões externas você se torna. E o mais bonito, você nem precisa se defender tanto, porque sua simples presença impõe respeito silencioso, o poder invisível de quem é íntegro. Integridade não é sobre moralismo, é sobre alinhamento. É quando o que você pensa, sente, fala e faz está na mesma direção. Quando você é íntegro, você vibra autenticidade. E quem é autêntico, mesmo que silenciosamente, desarma qualquer manipulação, porque não há por onde entrar. Carl Jung dizia que o homem íntegro é aquele que passou pela escuridão da alma, olhou seus próprios abismos e voltou com luz nos olhos. Esse tipo de pessoa não é perfeita, mas é real, e por isso é inalterável. Nada nem ninguém pode mudar quem está profundamente inteiro, porque a força dele não depende de ninguém. Você começa a falar menos e sentir mais. Antes, eu sentia necessidade de me explicar o tempo todo, de contar o que eu pensava, por que fazia, o que sentia. Hoje, eu prefiro o silêncio, não porque desisti de me comunicar, mas porque compreendi que quem sente, sabe, e quem não sente, por mais que eu diga, não vai entender.
Carl Jung acreditava que a linguagem da alma é simbólica. Ela se expressa em atos, em energia, em presença. E quando você está presente, inteiro, você transmite muito mais do que qualquer discurso. Você não precisa mais ser barulhento para ser respeitado. Sua calma já fala tudo. Os vínculos mudam, e nem todos sobrevivem a isso. Uma parte difícil desse processo é que algumas relações não acompanham sua evolução. Quando você para de ser quem agrada, alguns se afastam. Quando você começa a se colocar, alguns se irritam. Quando você escolhe se priorizar, alguns te chamam de egoísta. Mas entenda isso, você não está perdendo pessoas. Você está perdendo as ilusões que mantinham essas pessoas por perto. E aos poucos, você vai percebendo. Quanto mais você se encontra, mais sua vida se limpa. Ficam os que vibram parecido. Ficam os que não se assustam com sua luz, nem com sua sombra. Ficam os que não querem te mudar, mas caminhar contigo. E esses são poucos, mas verdadeiros. A verdadeira blindagem é a vulnerabilidade consciente. Essa parte pode parecer contraditória, mas é aqui que mora a chave. Você se torna inabalável, não quando se fecha, mas quando se abre com consciência. Jung diria: o que é negado se torna destino, ou seja, o que você evita em si te domina, mas o que você encara, integra e transforma. Quando você tem coragem de sentir sua dor, de assumir sua fragilidade, de ser honesto com o que sente, ninguém mais pode usar isso contra você, porque você já se acolheu. E quem se acolhe não teme mais o julgamento. Você não precisa esconder seu medo, só precisa saber que ele não define você. Você não precisa fingir ser forte, só precisa ser honesto consigo. Essa honestidade, essa entrega, essa presença real é o que te blinda de verdade, porque agora nada pode ser mais cruel do que aquilo que você já teve coragem de olhar nos olhos. A vida ganha uma nova textura quando você vive no seu eixo. Você começa a andar mais devagar, respirar mais fundo, ouvir mais e falar menos. Você não está mais em guerra, está em presença. Você não busca mais provar nada. Você vive. E aos poucos, tudo aquilo que antes te desestabilizava perde o efeito. As críticas não doem mais como antes. As rejeições não pesam como antes. Os conflitos não tiram mais sua paz. Porque agora, você tem raízes. E quem tem raiz, pode até balançar com o vento, mas nunca é arrancado por ele. Se você chegou até aqui, é porque algo em você já começou a despertar. Talvez ainda doa, talvez ainda sangre, mas já há algo diferente. Um incômodo com o que antes era normal. Uma vontade de se tratar com mais carinho. Uma sensação de que não dá mais para continuar se traindo. Então me permita te perguntar: e se a partir de hoje, você prometer que nunca mais vai se abandonar? E se você parar de se explicar, de se calar, de se encolher e simplesmente escolher ser quem você realmente é? E se você entender, de uma vez por todas, que você não está aqui para agradar, mas para viver inteiro? E se, como dizia Jung, você ousar viver a sua própria verdade até as últimas consequências? Sim, você vai perder pessoas, mas vai se encontrar. E isso vale cada despedida. Quando ninguém mais te afeta, é porque você já se reencontrou. A ideia não é virar pedra, é virar raiz, estável, consciente, presente. A ideia não é se isolar, é saber se escolher. A ideia não é não sentir, é sentir com clareza, sem se perder. Quando você chega nesse lugar, algo muda para sempre. Você ainda vai se emocionar, mas não será mais refém do que os outros dizem. Você ainda vai se relacionar, mas não vai mais se dissolver no outro. Você ainda vai viver de peito aberto, mas com as suas verdades protegidas, não por muros, mas por consciência. E então, finalmente você vai sentir: depois disso, nada nem ninguém mais me afeta como antes. Porque agora, eu estou aqui, comigo, por mim, em mim.
E esse é o lugar mais seguro que você pode habitar. Comenta aqui embaixo. Diz: eu escolho não me abandonar nunca mais. Se isso ressoar com outras pessoas, elas também vão se encontrar aqui.